Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos no ar pela página do Facebook, estamos ao vivo agora, e quero agradecer a participação de todos os candidatos, do Eduardo, candidatos, os convidados, Eduardo, o Lula, o Lúcio, o Cristiano e a Ana Paula. A gente estava empolgado conversando aqui, agora eu me empolguei demais, está vendo? Então, os nossos convidados aqui, professor de Educação Física, o Eduardo, a professora Ana Paula, que é de Matemática e também orientadora, trabalha também na sala de recursos... Laboratório de aprendizagem, né? E o Lúcio, professor de História, escritor também, né? De um livro, depois ele pode falar um pouquinho também disso, e o Cristiano, que também cuida do corpo. Então, nós somos três aqui da Educação Física. Vou falar um pouquinho do Fundeb, eu acho que é importante nós deixarmos registro. O Fundeb, que nós queremos agora, é o permanente, né? Uma política de financiamento para a educação, ela é uma parte da política educacional, o Fundeb. É uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação, que compõe todas as outras, né? Nós queremos um Fundeb que passe para 20% de aporte do governo federal. Hoje são só 10%, porque nós temos 27 Fundebs no Brasil. Cada estado tem um Fundeb. Somente os estados do Nordeste e do Norte que recebe recurso do governo federal, que chega a 10% de todos esses 156 bilhões de reais, que é dividido por todo o Brasil, 10% o governo federal contribui. Nós queremos que aumente para 20%. Então, nós temos um compromisso também para votarem o projeto da Dorinha, da deputada Dorinha, que vai elevar o patamar de investimento, de pagamento para os funcionários no mínimo de 70%. Hoje, o mínimo é 60%, tu tem que usar da Fundeb para pagar o salário dos funcionários, dos professores. E não incluir os inativos dentro do Fundeb. Então, essa é uma luta que nós temos que... Estamos aqui entre professores, funcionários públicos, né? E nós temos que continuar vigilante, porque nós queremos que seja aprovado o Fundeb conforme o último relatório da Dorinha. Então, agradecer a todos que já estão chegando por aqui e dizer que vamos começar pela Ana Paula, professora da Rede Municipal de Ensino de Alvorada de Viamão, pós em História e Cultura Afro-Brasileira, pós em Gestão Escolar, pós no ProEja, pós em Especialização, Metodologia do Ensino da Matemática, pós em Dança também, e pós Educação Especial. Então, essa é Ana Paula. Com a palavra. Boa noite, colegas. Bom, então eu comecei em 1998 aqui em Alvorada e em Viamão também. Antes disso, ali em 94 e 97, eu fiquei em Porto Alegre, em contratos lá, né? E como é que foi a minha trajetória aqui de 98 para cá? Minha primeira escola em Alvorada foi a Escola Gentil Machado de Godoy. A diretora era Rejane Cavalheiro lá, iniciei numa época lá de transformação estrutural, né, além da constituinte escolar. Então, foi uma mudança no pedagógico lá que estava nascendo e também um prédio novo, porque quando eu comecei ainda era patente lá, né. Tinha patente na frente da escola. Tinha patente, E em Viamão, na Escola Guerreiro Lima, em 98 também, que é divisa com Alvorada, assim, muitos alunos moradores de Alvorada, né, na Escola Guerreiro Lima. Depois de 98, assim, eu trabalhei na Escola Almira, no diurno, depois eu passei para a noite, né, à noite eu trabalhei na Escola
Gentil também, na EJA, Dom Pedro, Antônio de Godoy, e depois eu fiquei na Paulo Freire até final ali de 2012, onde eu trabalhei com o Renato na vice-direção de 2007 a 2012. Antes disso, também trabalhei com o Renato na vice-direção pela manhã, a vice-diretora da área, ali com ele. Em Viamão lá também, eu estive na gestão de 2003 a 2009, onde nós ampliamos uma escola lá, né, que tinha 2, 3 salas de aula, hoje é uma escola grande, que atende até o 9º ano, escola que o Serginho auxiliou lá na ampliação, né, com os princípios de uma escola cidadã. Vou explicar isso, como é que o Serginho conseguiu ajudar lá em Viamão. É porque nós tínhamos, eu e a Helenice, que era a diretora da escola, nós tínhamos formações em Alvorada, né? Então, participávamos de todas aquelas formações, que não eram poucas, junto da secretaria, com a comunidade lá na escola, então a gente aprendia aqui, levava para lá para a construção da escola de lá. Foi um processo bem... Deu bastante trabalho, assim, mas ficou, a escola está lá linda, mudou um pouco, né, a maneira do ensino lá, da construção, porque a gestão mudou. Bom, em Viamão também, aula de matemática em várias escolas por lá, depois eu vou contar um projeto, assim, de algumas. E hoje eu estou no laboratório na Escola Emília, depois... É que eu fiz uma confusão de anos aí, né, a gente se perde. Mas depois que eu saí da gestão lá de vice-direção de Viamão de Alvorada, eu fui trabalhar na gestão aqui com o Serginho, de 2013 a 2016, assessoria pedagógica, e depois no departamento de compras. Depois disso, retornando do governo, eu fui para a Escola Emília de Oliveira, na EJA, né, e hoje eu estou aqui na Vila Grã, trabalhando no laboratório de aprendizagem. Lá na Emília também tive experiências com laboratório de aprendizagem à noite. E em Viamão teve uma eleição em 2017 para a CPGQ, uma lei nova lá, que é uma comissão permanente de gestão da qualidade dos funcionários, de todo o funcionalismo público, né, que cuida, então, que trata da vida funcional dos funcionários, progressão, promoção, estabilidade, enfim, a vida de todos os profissionais. Até eu estava permutada aqui para Alvorada, né, de 2013 a 2016, mas botei meu nome na inscrição lá em 2017, fui eleita a segunda mais votada do município, lá tem mais de 3 mil funcionários, né, bastou o professor Luciano Silva, ele foi da rede, irmão dele, é professor de educação física também na Escola Emília, e a esposa também é professora aqui em Alvorada. Então, bastou ele me dar o apoio, né, dizer que apoiava o meu nome, e eu fui lá eleita a segunda mais votada, foi lá ainda na CPGQ. Então, é isso. E agora eu passo aí para alguém, não sei quem vai ser, o próximo... Eduardo. Tá bom, Eduardo, tá? Deixa eu passar aqui o Eduardo, professor da Educação Física também, né? Que nós somos em maioria hoje aqui, pela URGS, da Rede Municipal de Ensino de Alvorada e Rede Municipal de Ensino do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, trabalha em Porto Alegre. Estudante de Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduado em Gestão Escolar. Eduardo, contigo a palavra. Graduando, ainda não. Tá bem. Estou na fase do TCC. Isso, falasse. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Boa noite, colegas. Na rede municipal de Alvorada, eu, desde 2003, me formei em 2003, né, para a querida Escola Frederico Dil, na Americana. Lá fiquei até 2012, 13, né, na gestão do professor Sérgio, compus a Secretaria de Esporte e Juventude, né, e depois disso, retornando à escola, onde hoje eu me encontro, eu estou na escola de nome icônico Paulo Freire, né, onde fui muito bem recebido na escola, lá, bem recepcionado. Nessa primeira escola que eu tive, Frederico Dil, participei de um projeto segundo turno, que é aquele projeto em turno inverso, né, com práticas esportivas inclusivas, né,
com crianças em vulnerabilidade social, onde eu tive conhecimento da realidade também, um pouquinho de diversas outras escolas da rede, que a gente, dentro dos muros, sempre da nossa escola, se a gente não faz esse remanejo, às vezes, de uma para outra, a gente não conhece, né, que eu estava sempre naquela, então a gente passou a conhecer inúmeras escolas da rede, realidades diferentes, de comunidades, de locais diferentes, né, e foi muito rico, né, para troca, assim, entre nós, os coordenadores do projeto, junto com as crianças, assim. Essa é, na rede, a minha trajetória, né, até então. Muito bem. Agora vamos para o nosso companheiro Cristiano Neves, também graduado em Educação Física, mestre em Ciências Jurídicas. Não, esse não é o Cristiano. Graduado em Educação Física também o Cristiano, tá? Mestre em Ciências Sociais pela Unicinos e doutor em Ciências do Movimento Humano pela URGS, professor da Rede Municipal de Ensino de Alvorada e Gravataí. Cristiano. Olá, então, boa noite a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria aqui de publicamente agradecer ao professor Serginho pelo convite. Muito obrigado pelo convite e ter a oportunidade de participar desse bate-papo com os colegas. Cumprimentar a professora Ana Paula Alves, professor Eduardo Vasconcelos, professor Lúcio Fernandes, grandes companheiros, grandes colegas, né, que já tive aí a alegria de trabalhar na mesma escola, né, a Ana Paula na Secretaria de Educação, enfim. Obrigado pelo espaço aí. Eu iniciei na Rede Municipal de Ensino de Alvorada em 2010, né, iniciei na Escola Frederico Dil e na Escola Vereador Cléudio Santos, né, com a minha nomeação era na Escola Vereador Cléudio Santos, mas eu fazia 10 horas na Cléudio Santos e 10 horas Frederico Dil, isso em 2010. Bom, em 2011, assumi as 20 horas na Escola Cléudio Santos, onde eu fiquei até 2013, lecionando na escola, e quando o professor Serginho assumiu a gestão municipal, de 2013 a 2015, eu trabalhei lá na assessoria pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Depois disso, pedi uma licença-interesse, porque eu estava já ingressando nos estudos de doutorado, fiquei 2 anos afastado para adiantar e finalizar o doutorado. 2017, setembro de 2017, retornei da licença-interesse para o município de Alvorada, fiquei até dezembro na escola Getúlio Machado de Godoy, onde eu permaneci ao longo de todo o ano de 2018, e no ano de 2019 eu fui nomeado para a Escola Frederico Dil, onde eu permaneço até agora. Atualmente estou lecionando na Escola Frederico Dil, 20 horas, e também sou professor da Rede Municipal de Ensino de Gravataí desde março de 2019. Mas a minha relação com o município de Alvorada, ela é bem mais antiga, não é de 2010 para cá, ela é bem mais antiga, desde a infância. Eu tenho muitos parentes no município de Alvorada. A minha companheira, Patrícia, ela é cidadã alvoradense, nós somos amigos de infância, enfim, né, depois começamos a namorar, né, e estamos juntos até hoje. Ela hoje reside aqui em Canoas comigo, então Alvorada é uma cidade que eu conheço desde a infância e sempre frequentei, e eu sempre digo, né, que eu tenho um carinho muito grande, né, pela cidade de Canoas, onde eu me criei, onde eu resido até hoje, com a cidade tem esse vínculo muito forte desde a infância, e agora também como servidor público municipal. Né? Então, é uma alegria, né, e tenho um carinho muito grande por Alvorada, assim como eu tenho pelo município de Canoas, onde eu resido. Por enquanto é isso. Muito bem, Cristiano, obrigado por enquanto. Lúcio Fernandes Pedroso, graduado em História pela URGS, mestre e doutor em História Cultural pela URGS também, atua como professor na Rede Municipal de Ensino de Alvorada. Lúcio atuou como professor online, cursando o programa de Educação à Distância do Programa de Pós-Graduação da Unicamp, incluindo orientações de TCCs e conclusões de especialização. O professor também atuou como pesquisador para livros de trajetórias do cinema moderno e outros textos, de Enéas de Souza, e para documentário, filme sobre um bom fim, um final
de 2019, publicou um livro, A História de Bonfim, de um Bom Fim. Professor Lúcio. Oi, tudo bom, então? Em Alvorada é curta, né? Diferente dos outros colegas que estão aqui, eu sou mais novo aqui, como professor em Alvorada. Eu comecei em 2018, entrei no concurso ali de 2017, e sou professor do Capitão Gentil, Machado de Godoy, né, desde 2018. E também tive convocação lá no Cecília Meirelles durante 2018 e 2019. Agora eu estou 40 horas no Gentil. Eu comecei dando aula, na verdade, desde que eu me formei em Nova Santa Rita. Eu comecei como professor do município de Nova Santa Rita. Foi desde 2006 até 2013. Daí eu deixei de dar aula para me focar no doutorado, mas continuei dando aula em cursinho, né, num cursinho de Sapucaia chamado Êxito. Durante todo esse período, até 2016, mais ou menos, eu estava no Êxito. Depois disso, quando terminei o doutorado, eu ingressei como professor no município de Alvorada. Então, estou no Gentil. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá baixinho, mas tá dando para ouvir. Tá ouvindo? Tá. Acho que é isso, né? A minha trajetória como professor foi essa. Esse período que eu entrei na Unicamp para trabalhar como professor, à distância, foi 2 anos, foi 2012, 2013. Tive uma experiência com o EAD, né? Trabalhando com EAD, que até está sendo útil atualmente nas nossas circunstâncias que nós estamos vivendo. Ó, tem uma colega aqui pedindo para o Lúcio, por favor, mais perto do microfone. Agora tá tudo. O Serginho tá mudo. Agora Travou sim. o vídeo do colega, né? E o Isso. áudio está bem baixo. É. Tu quer sair e voltar, Lúcio? Daí depois eu vou continuar, a gente vai continuar o papo aqui, depois tu termina e daí faz a tua fala, tá bem? Se tu tá me ouvindo, Depois eu acho que esse vai ser o combinado, tá? Bom, conversando com quem faz história de vida dos professores da rede e professoras da Rede Municipal de Ensino de Alvorada. Então, nós estamos aqui com professores e professoras que trabalham em Alvorada, se constrói a sua vida a partir também daqui de Alvorada, muitos têm que ter outra jornada de trabalho, mas, basicamente, tem um compromisso muito grande com o povo de Alvorada. Portanto, né, eu quero passar a palavra para alguém na educação contemporânea. A educação da matemática é uma prática de ensinar e aprender matemática, juntamente com a pesquisa acadêmica associada. Os pesquisadores da educação da matemática estão primeiramente preocupados com as ferramentas, os métodos e a abordagem que facilitam a prática ou o estudo. Entretanto, a pesquisa em educação matemática tem se desenvolvido em um extenso campo de estudo com seus conceitos, teorias, métodos, organizações nacionais, internacionais e referências de literatura. Ana Paula, professora de matemática, começa contigo. Olha, que legal! Eu achei que eu ia ficar, né? Tanta educação física, história, achei que matemática ia ser assim para encerrar, né? Mas vamos lá, então. Bom, sou apaixonada, né, por essa área, desde a construção do número. E assim, desde 94 eu trabalho com isso, né? Então, o que fica, assim? A matemática que fica, na minha concepção, é aquela que não é sozinha. Aquela que não é sozinha. Então, eu trabalho
em município que nunca teve a construção, assim, de formação com os professores voltado para com os princípios da escola cidadã, educação popular, lá a gente não tem formação. E aqui, no município de Alvorada, se tem toda essa jornada, né? Muitas formações nós tivemos e temos, sempre estudando, assim, construindo isso. Então, o trabalho de matemática, o trabalho dessa área é nítido, assim, a diferença que tem quando se tem uma escola que a gente tenta, lá, parceria com alguns colegas, fazer alguns projetos, né, às vezes não dá, fica muito difícil, porque quando não é toda a escola engajada ali em trabalhar, assim, fazendo projetos mais interdisciplinar, né, trocando, do que a escola lá que faz o complexo temático, que a gente caminha na comunidade, faz pesquisa, constrói projetos junto com os pais, né, então o resultado é diferente. Então, por isso que eu disse, a matemática que fica é aquela que não é sozinha. Então, só para dar um exemplo, assim, os alunos que a gente encontra, porque nós, professores, né, todos somos pesquisadores e historiadores de nós mesmos, né, do nosso trabalho, da nossa prática escolar. Então, eu baixei um joguinho, Paintball, de sinuca do celular, então vem ali todos os alunos, né, para jogar. Então, veio um assim e disse, prof, essa é para me vingar daquele 2 que eu tirei no trabalho. Então, os alunos que, quando a gente não tem projeto na escola, que não consegue fazer assim, o que fica para eles é a nota. É a nota. Ele nem sabe do que, mas foi de alguma coisa que ficou traumatizado lá pela nota ruim ou pela nota boa. Agora, quando tu encontra aqueles alunos 5, 10 anos depois de um trabalho que foi feito lá com toda essa formação que o professor teve, aqui em Alvorada eu falo, né? Com toda essa formação, com complexo temático, com projeto ali da escola inteira junto da comunidade fazendo, aí a fala é outra. Sora, eu ainda tenho aquele CD que a gente... Isso dando aula de matemática. Eu ainda tenho aquele CD que a gente fez... E o CD, porque o professor tem isso, ele não registra muitas coisas, saem projetos maravilhosos, mas a gente acaba que não registra, não tem, né? Então, a gente vai lembrar das coisas legais através dos alunos, né? Desses encontros. Aquele CD, Sora, muito bacana e tal. Então, eu junto com o professor de arte e educação, nós fizemos, ele estava trabalhando música, enfim, era do complexo temático lá, questões de lazer, né, e musicalidade. Então, a gente fez junto. E como tem matemática na música, né? Então, a gente tem essa conversa e isso gravou. Olha, eles falando lá de Pitágoras, né? Aristóteles e tal, que foram filósofos que criaram ali as escalas, né? Então, matemática tem muita álgebra, tem teoria dos conjuntos, enfim... Música é matemática. Então, e ficou o CD, e ficou várias coisas que ele foi me falando ali sobre a questão de matemática. Outro, Sora, o pai ampliou a empresa, eu que faço os orçamentos para ele. Tinha uma turma com muito, aqui na escola Paulo Freire, isso. Da construção civil, né? Muitos pais trabalhando na construção civil. Então, o nosso projeto foi fazer uma planta de uma casa. Então, os grupos, em todos os grupos, tinham pais representando ali a área, né? Ou gesseiro, ou que fazia a construção mesmo, ali fazendo cálculos de quantos tijolos, enfim, todos os grupos foram, eles tiraram foto de um terreno vazio, baldio, ali próximo a Santa Bárbara, então nós vimos o terreno onde nasce o sol, onde tinha ciência junto ali, né, e foi construído, isso só brevemente para dar um exemplo, assim, do resultado de um trabalho, né, de uma escola tradicional e de uma escola com princípios de uma escola cidadã, né, o que realmente fica, né, e... por hora, é isso que eu queria falar, assim, né? E sobre o laboratório de aprendizagem, né? Não tem como dizer, ele tem dificuldade
e ele não sabe fazer conta de mais e de menos, tem dificuldade. Aí tu vai conversar com a criança, Sora, eu ajudo meu pai, eu faço maços, molhos lá de temperinho verde. A gente vai na feira, o meu pai vende lá 10 caixas 10 caixas, desculpa, são 10 molhos, 10 dúzias em cada caixa, são umas 6 caixas que ele vende por feira, e ele foi me dizendo a quantidade de tudo, e o valor que era cada molho de temperinho verde, quanto ele tirava por feira, e se teu pai vender 5 caixas e meia, se vender 4, ele foi respondendo tudo. Como é que uma criança dessa não sabe... operação de adição e subtração, sabe muito, né? Ou lá da área também, né? Sora, o mês que vem, meu pai vai comprar um tênis, porque esse mês é do meu irmão, e a conta d'água veio tal valor. Ele sabe todo um planejamento familiar, o custo que é o rancho, o custo que é tudo. Como é que não sabe matemática? É só colocar uns X, uns Y ali, né? Que só vai. Então, assim, me encanta essa área, né? E é isso, quando a gente trabalha junto, o aluno consegue, tem significado o aprendizado, né? E a gente acaba que não esquece, nós somos assim para tudo, né? Tem significado, a gente não esquece. E tive também experiências com professores de educação física, né, nesse trabalho assim mais interdisciplinar. Então, por hora, a minha fala fica aqui, e eu vou posso passar aí para um colega? Posso? Vamos testar, fala. Oi? Pode ser. Pode ser? Depois eu quero fazer uma pergunta para o professor Serginho também. Tá Mas bom. agora pode ser... O Eduardo está com o microfone fechado, ele quer falar, mas está com o microfone fechado, Eduardo. Está com o microfone fechado, Eduardo. Posso passar para o Cristiano Neves? Eu gosto de... Oi? Cristiano. Tá me ouvindo, Cristiano? Ô, Cris, então tu vai contar aí um pouquinho para nós, né, da tua caminhada, e eu tenho uma curiosidade aí para falar das nossas aulas online remotas, que no fim eu acabei não falando da minha, mas depois, de repente, eu posso falar. Mas eu sei que tu vai incluir aí, né, na tua fala, que isso é muito... é do momento e é muito, muito sério, tá complicado essas aulas remotas aí, né? Sim, sim. Mas, pessoal, eu entendo, né, que para que nós possamos melhor refletir a nossa educação no município de Alvorada, eu acho que é importante que nós façamos aí um apanhado de um panorama mais amplo, né, do que está acontecendo em relação à educação de geral, né? Já é sabido de todos, né, que nós vivemos aí um tempo de negacionismo da ciência, de um ataque aos professores, de um ataque aos pesquisadores, de um ataque à educação básica e educação superior, né, que tem sido prática recorrente do governo federal, estadual e também no âmbito do governo municipal, e eu falo especificamente do município de Alvorada. Tá? Então, acho que é importante que a gente não perca isso de vista, né? Esse é o primeiro ponto, né, desse momento um tanto delicado em relação à educação, à escola, né, e ao corpo de professores e pesquisadores. Esse é um ponto. Né? E é importante que nós compreendamos, a gente possa compreender que isso está muito relacionado, tem uma relação muito estreita com o projeto Escola Sem Partido. A gente não pode esquecer, né, que isso influencia muito as práticas do atual governo hoje que nós estamos assistindo e vivenciando. Tá? O Escola Sem Partido, por exemplo, é um governo, né, que ataca e criminaliza constantemente os professores. É um projeto que tem a intenção de reduzir o papel dos professores a burocratas, a fazedor de tarefas, a cumpridor de tarefas. Essa é uma outra questão. Também, nesse projeto, há uma perspectiva de quem eduque a família e o professor, ele, única e exclusivamente, ele tem que instruir tecnicamente. Então,
pensando para além disso, nós podemos ter resultados muito nefastos em relação a tudo isso que está acontecendo e que se avizinha, como, por exemplo, efeitos extremamente, assim, danosos, né, para uma formação mais cidadã, né, para uma formação com mais autonomia e crítica socialmente, porque eu penso, né, que a liberdade de ensinar e de aprender, elas se entrelaçam, elas caminham juntas. Né? E por que eu digo isso? Né? Porque a escola, antes de mais nada, ela é o espaço do diálogo, ela é o espaço da diversidade da vida, é o espaço do dissenso, do debate. Né? E o que nós estamos assistindo atualmente é exatamente o movimento contrário. Não se quer espaço de debate, não se quer espaço para a diversidade da vida que lá existe. Então, é importante que a gente possa problematizar, né, esse discurso de crise da educação, de crise educacional. Né? Porque, assim, o que parece que existe é uma intencionalidade no desmonte da educação, tanto básica quanto a educação superior. Né? E aí, pensando agora na questão aí do ensino remoto, das atividades domiciliares, a gente também não pode esquecer, né, de uma pauta que também ela é muito próxima do projeto das diretrizes e justificativas do projeto Escola Sem Partido, né, que é o projeto de lei número 2401 de 2019, de autoria do Executivo Federal, né, que foi enviado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro ao Congresso em abril de 2019, né, onde essa medida ela permite que crianças e jovens sejam ensinados em casa pelos pais ou responsáveis. Né? Então, esse projeto chegou ao Congresso, né? Aí até estou com ele aberto aqui, né? E está aqui o projeto de lei, né? Que ele dispõe sobre o exercício do direito à educação domiciliar, que altera a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ou seja, o ensino domiciliar. E por que nós temos que problematizar isso? Porque a questão da pandemia, dos tempos pandêmicos que nós vivemos, isso evidenciou mais algo que nós já sabíamos. O quê? A questão da desigualdade social que nós vivemos. Tá? Porque o que está acontecendo? Né? A questão do ensino remoto. Né? Bom, existe uma diferença entre o ensino remoto e o ensino EAD. Né? O que é o ensino remoto? O ensino remoto são aquelas atividades em tempo real, onde o professor, geralmente, ou a professora no horário de aula, ele está interagindo com os alunos, enfim, trabalhando os conteúdos e os componentes, enfim, que deveriam ser trabalhados em sala de aula no contato presencial, mas por conta aí da pandemia, né, então tem a questão agora das atividades remotas. Aliado a isso, também tem a questão das atividades domiciliares, que também tem pautado muito aí o fazer pedagógico dos professores e o processo de ensino e aprendizagem. Mas o que está acontecendo? A internet, ela ainda não está democratizada. Pouquíssimos alunos, uma pequena parcela das crianças e jovens, têm acesso à internet, têm acesso às plataformas, enfim, conseguem minimamente acompanhar as atividades escolares, enquanto uma parcela significativa não consegue acompanhar por uma série de questões, né? Tanto porque não tem acesso à internet, né? E por outras questões socioeconômicas, porque a criança e o jovem auxiliam os pais na obtenção da sua renda, né, na busca pela manutenção das suas necessidades básicas. Essa é uma questão. Existe uma outra questão também que ela é importante, que muitos pais ou responsáveis estão assumindo o papel de professor em casa, né, tendo que dar conta das atividades das crianças. E aí eu quero fazer um relato para vocês aqui, obviamente que eu não vou falar o nome da escola, mas eu estou acompanhando o caso de uma escola particular em Porto Alegre, onde as crianças estão com ensino remoto, né, de segunda a sexta, né, onde elas cumprem os períodos que são estabelecidos, enfim, têm cumprido os períodos. E o que está acontecendo? As crianças têm tido uma sobrecarga de atividades,
não só as atividades remotas, como os trabalhos, provas e outras atividades correlatas, enfim, que a criança tem que dar conta, responder e devolver para a professora ou professor. E o que está acontecendo? Eu tenho acompanhado e essa demanda, essa responsabilidade, ela foi transferida para os pais responsáveis. Mas qual é o problema disso? O problema é que muitos pais responsáveis precisam trabalham, outros não têm a formação necessária para poder melhor orientar a criança em relação a um componente específico, seja português, matemática, história, geografia, educação física, enfim. Então, isso é um problema, porque o que está acontecendo? Há uma transferência de responsabilidade do ensino para os pais ou responsáveis. Sendo que, ora, a responsabilidade do processo de ensino e aprendizagem é da escola, não são dos pais, não é da família. A família ela é um auxiliar nesse processo, mas não pode ser o principal ator. Né? E isso está acontecendo. Isso é um outro problema que eu estou acompanhando. E mesmo essas crianças que têm acesso às tecnologias, que têm acesso às plataformas, elas estão tendo dificuldades porque estão igualmente com sobrecarga, né? E não conseguem acompanhar porque não tem a presença do professor para orientar, enfim, né, para trabalhar junto com a criança, porque os pais muitas vezes não conseguem dar conta de acompanhar pela quantidade de atividades, né, e por desconhecer determinados componentes. Também outra coisa que eu gostaria de ressaltar, teve um estudo realizado pelo professor Luiz Eduardo Cunha Tomazin e a professora Marisete Terezinha Hoffmann, lá da Universidade Federal do Paraná, que ele foi publicado um estudo com resultados preliminares, que foi publicado no dia 20 de junho passado, né, onde eles fizeram uma consulta com relatos de 150 famílias, habitantes dos municípios do litoral do Paraná e da região metropolitana, né, onde eles constataram que as crianças não estão conseguindo acompanhar, as crianças estudantes da rede pública de ensino, enfim, não estão conseguindo acompanhar as atividades domiciliares, não estão conseguindo ter acesso às aulas remotas por conta da falta de acesso à internet, porque a internet não está democratizada, ou seja, todo o processo de ensino e aprendizagem ele está muito comprometido, demasiadamente comprometido, né, em relação ao professor, que está com o seu fazer pedagógico comprometido, quanto a criança que está com o seu processo de ensino, de aprendizagem também comprometido. Né? Esse também é um problema. Mas me chamou a atenção, aí eu quero colocar para vocês aqui, de uma reportagem que eu vi no último dia 15 agora de julho, no JA, né? De um município aqui do Rio Grande do Sul chamado de Aratiba, né? Onde esse município, o que eles fizeram, né, nesse município? Esse município, a gestão municipal providenciou internet para 39 famílias que não tinham acesso, né, à internet e disponibilizou os tablets e notebooks da escola para essas famílias, para que as crianças pudessem acompanhar as atividades remotas, né, o ensino remoto. Né? Então, o que está acontecendo? Eles colocaram fibra ótica em todo o município, né, disponibilizaram notebook, tablet, enfim, e as crianças da rede municipal lá estão conseguindo acompanhar minimamente as atividades remotas. Mas é uma exceção. É uma exceção. É uma exceção. Então, em sua maioria, os municípios, a rede estadual, as crianças e jovens que estão vinculados não conseguem acompanhar, né, por todos esses motivos. E tem uma outra questão que eu quero deixar aqui, para a gente poder conversar depois, que me preocupa bastante. Né? Eu penso que o ensino remoto, as atividades em AD, são ferramentas pedagógicas complementares. Complementares. Ela não pode ser a principal ferramenta para o ensino e aprendizagem. São ferramentas complementares. E aí eu fico pensando o que vai ser depois da pandemia, não sei até quando vai a pandemia do novo coronavírus, mas nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nisso. Como fazer para que as nossas crianças e jovens possam ter acesso às tecnologias, possam ter acesso à internet, enfim, como uma forma de auxiliar nas atividades pedagógicas. Auxiliar. Então, eu acho que por enquanto é isso e
é Alvorada, né? Então, acho que é importante falar de Alvorada. Então, Alvorada, nós estamos com um problema. Eu vou fazer um relato aqui do caso da Escola Frederico Dia, onde eu atuo. Tá? Os professores, de modo geral, né, estão tendo pouquíssimo retorno das crianças. Pouquíssimo retorno. Eu, particularmente, eu tenho 5 turmas na Escola Frederico Dil, 3 turmas de 7º ano e 2 turmas de 8º ano, com cerca de 34, 35 alunos, aproximadamente, cada turma, e o retorno que eu tenho são de 5, 6 alunos por turma. E por quê? Primeiro, mais uma vez, né, o acesso à internet ele não está democratizado. Segundo, né, as crianças e jovens que lá estudam na escola, elas possuem uma condição do ponto de vista socioeconômico bastante desprivilegiada. Esse é um outro ponto. Terceiro ponto, tem a questão agravante das chuvas, que foram muito intensas nos últimos dias. Muitas dessas crianças e jovens ficaram desabrigados, tiveram que sair correndo de casa, ir para a casa dos parentes, dos familiares, dos amigos, enfim. Então, é uma série de questões, sabe, que nos preocupa muito e a gente precisa pensar daqui para frente como é que vai ser a questão do restante do ano letivo, né, como é que nós vamos minimizar esse problema, esse déficit pedagógico, né, e pensar daqui para frente, como será o ano 2021, 2022, 2023. Então, são coisas para a gente poder pensar que são desafios para a próxima gestão que vai assumir aí no município de Alvorada. Tá? Por enquanto é isso. Obrigado. Tá sem áudio, Serginho. Tá fechado o microfone. Não tô sem áudio. Que vocês também tá, abri agora, tá? Eu vou dar uma passada nas pessoas que estão entrando aqui, estão passando por aqui, a Ercilda também, colega que foi, acho que já foi lá do Frederico Dil, está por aqui, a Clay Gabana, secretária de Educação, Maria Zoretti, professora de História, a Rosana Cavalheiro, também professora, já foi diretora do Alcides Maia, a Rosana, Patricinha Santos, colega também, nossa, daí da rede, a Cláudia Suzana, colega lá do Frederico Dil, a Silvana Monteiro, colega também, professoras, Claudinha Suzana está aqui, Vera Pires, uma funcionária de escola, a Viviane Ussana, também trabalhou com a gente na administração, Valdir Brigam foi supervisor da guarda, já está aposentado, a Vera Pires está aqui, Mara Silué, professora de arte e educação em Porto Alegre, nos acompanha sempre também, a Mara Verlang, Milton, esposo da Vera, o Guilherme Wunder, jornalista do Jornal A Semana, Fábio Mariano, está por aqui também, dando aquele abraço para a gente. A Ana Paula também apareceu aqui casualmente, Valdir, a Clair. Bom, a Elza também, professora também também já foi lá do Alcides Maia, não sei se ela está no Alcides Maia agora, e também a Heloísa Vaz, que é colega de vários de vocês aí, né? O Everton Souto é um professor de História, trabalha numa escola comunitária, e o senhor Luiz Henrique lá do Algarve, um companheiro que sempre nos acompanha. Esse secretário de Saúde, aqui, Janete Conzatti, também está aqui com a gente, que mora lá em Eldorado do Sul. Dagmar Rossi, é professora diretora da escola ali da Intersul, estadual, a Olga Benari. A Jussiane, também companheira nossa, foi minha aluna, Jussiane, lá do Maurício, lá da década de 90. Querida, sempre nos acompanha também nas nossas lives. E também eu queria, né, agora passar de volta para ti, Ana Paula, agradecer a todos que estão comentando, cumprimentando. Muitos são amigos de vocês, conhecem vocês aí, né? A Heloísa mandando um abraço para o Lúcio, sentiu falta lá na escola, deve ter saído da escola, o Lúcio, e ela está dizendo ali que sentiu falta. Passo para a ti, Ana. A Cecília. Oi. Cecília. Para mim? Estão ouvindo? Tá ouvindo agora direitinho? Tá alto? Tá alto. Tá bem. Então tá bom, Lúcio, já que tu quer, vamos compartilhar e vamos ver o que tu tem para contar para gente. Desculpa, não, atravessei, não, eu achei que ela estava... Não, as pessoas que estão assistindo estão chamando muito por ti, estão falando do teu livro, estão te elogiando, então era para ti continuar mesmo aí, ó, vai.
Ah, Pode tá ser. bom. Eu troquei de equipamento aqui para poder ver o áudio, se o áudio melhorava. Como Melhorou. eu falei, eu sou mais novo na rede, né, no município de Alvorada. Eu tô desde 2018 e tive experiência em duas escolas, né, a que eu estou atualmente, que é o Capitão Gentil Machado de Godoy, e tive também no Cecília Meireles durante um tempo. Muitos colegas que estão comentando aí são ex-colegas lá do Cecília, também estou com saudade de Cecília, é uma escola que eu gostei bastante de trabalhar. E agora eu estou trabalhando nessa escola. Este ano está sendo um ano bastante atípico, né? Porque além de a gente estar vivendo esse momento inesperado da pandemia, era um ano de mudança de currículo, né? Por causa do BNCC. Então tem toda uma mudança que a gente estava tentando fazer, e toda uma adaptação para esse ano, que agora embolou tudo com essa começo dessa quarentena. E as colocações que o Cristiano falou são muito importantes para a gente refletir sobre o que vai ser feito, na verdade, né? Porque vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão me Sim. ouvindo? Ótimo. Tá? Agora está ótimo. Porque a gente vai ter que, além de retomar esse ano, né? Vai ter que ser retomado ao que foi, porque muitos alunos não estão realmente acompanhando, né? Não vai ter como ter acesso a todo mundo. A educação à distância, eu falei que uma das coisas que eu estava relatando das minhas experiências profissionais foi trabalhar como tutor de educação à distância. E uma das grandes questões é a evasão. Ela faz parte, uma grande parte das pessoas que fazem ou especialização à distância ou aula à distância, uma grande parte não continua, não continuo participando das aulas, fazendo as atividades. No final de todas as atividades de EAD, se olhar em qualquer lugar onde tem oferecido esse tipo de educação, de ensino, ele sempre no final desses cursos existe uma evasão muito grande. Agora, numa situação assim que foi de certa forma improvisada, né, porque não havia um preparo para se adaptar a um ensino à distância no município, foi feito da forma que deu para fazer, né? Eu até achei que houve uma agilização rápida para se achar uma saída para isso, mas o grande problema que a gente esbarra realmente é na falta de acesso à internet, na falta de acesso a tecnologias, que apesar de os alunos terem celulares, então, às vezes eles não têm um acesso à internet que possibilite eles a acompanhar o que está sendo feito, proposto na sala de aula. Eu também tenho tido um retorno baixo, poucos alunos têm devolvido. Agora eu tenho chamado, mas atenção, tem aparecido mais alunos respondendo, mas uma grande parte não tem respondido às atividades. Eu optei, nesse momento, é muito difícil, cada professor também está se adaptando, está tentando entender como funciona esse processo, e é uma coisa que está todo mundo aprendendo junto. O que eu optei, e eu acho que é o mais correto, e o que o Cristiano estava falando, porque pela experiência que eu estou tendo com meus filhos na escola privada, está tendo uma sobrecarga de atividades. Parece que eles estão fazendo mais coisas do que eles fariam se tivessem em sala de aula. E a dificuldade de acompanhar isso em casa é muito maior do que em sala de aula, por mil motivos, até por causa desse processo psicológico de estar vivendo no momento de isolamento social, né? Porque uma das grandes as coisas que interessam os adolescentes na escola é realmente o convívio com os colegas, é o ambiente onde eles estão com os amigos, né? E eles estão privados disso. E, além disso, existe uma cobrança de muito conteúdo para cima deles, sem o acompanhamento direto dos professores. Por exemplo, dos meus alunos, dos meus filhos, que têm os recursos, têm um computador, os professores estão ali das 7h30 até 12h30, eles estão tendo aulas online, mesmo assim eu vejo que eles, com todas as condições, não estão aproveitando o rendimento que teriam numa sala de aula normal, num colégio. Daí a gente vê a importância do professor mesmo, diariamente ali, com os alunos, porque tu tem O áudio travou. que além, né, do
conteúdo. Áudio, travou. Travou aqui. Da matéria, A gente tá da função social do professor, né? De identificar as dificuldades, de identificar também. E esse olhar tu não consegue ter pelo contato online, pelas aulas à distância, porque o contato que tu tem pelo WhatsApp, ele não é o mesmo contato que tu tem na sala de aula, não tem como tu ter aquele acompanhamento que é fundamental do professor na sala de aula. Então, eu espero que a retomada das aulas venham com um projeto de recuperação dessas, para sanar o que ficou para trás desse ano, foi perdido o que não conseguiu se desenvolver esse ano. Espero que o ano que vem tenha junto um projeto do município de tentar recuperar isso, né? Porque eu imagino, principalmente nas séries iniciais, alunos que estão sendo alfabetizados, o problema que tem sido perder um ano todo, como está sendo né? Vocês conseguiram me acompanhar direitinho, ouvir direitinho? Sim, sim. Tá. Foi tranquilo. Só deu uma leve cortada, mas voltou depois. Pois é, e tem essa questão também, a internet não anda muito boa aqui em casa. Tudo bem. Tem um gato atrapalhando também aqui. Não tem problema. Cada um tem um cachorro ou um gato em casa hoje. Ana, contigo, Ana. Olha só, isso que os colegas falaram, né, até agora, o Cristiano, o Lúcio, né, todas essas questões levantadas, o que a gente está vendo hoje muito, né, os professores estão sendo muito homenageados pelos pais, né, várias homenagens aí, até nos grupos, né, agradecendo, aqueles que estão participando, reconhecem o trabalho de educar, que é duro, né, difícil, e necessário. E o que nos remete, né, a uma fala do Paulo Freire, que ainda que desejem bons professores para os seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Ô, Paulo Freire, hein? Que coisa isso, né? Antes de passar, assim, de perguntar ali para o Eduardo, né, de pedir para ele, na verdade, falar sobre um projeto, o Segundo Tempo, que ele participou, eu queria ver com o professor Serginho. Eu aqui, como matemática, amo essa área. O professor Serginho é professor de educação física e eu tenho uma curiosidade. Falando em todas essas princípios de escola cidadã, os projetos, trabalhos que os professores fazem junto. Queria ver se o professor Serginho tem alguma experiência, assim, de algo que ele tenha feito com matemática, que é a minha área, educação física, matemática. Mas tu deixa o Eduardo responder primeiro, que depois eu falo, tá? Então tá. Eduardo, não sei se teve... desculpa, o Eduardo ainda não falou, né? Então, eu sei que já fez trabalho no Djalma Neves lá também, em escolas aí, né? Mais de uma em Alvorada. Então tá, Eduardo, vai lá depois. O Serginho tá fugindo de mim aqui. Tá fugindo. Boa noite, pessoal. Bom, antes de tocar nesse assunto do projeto, que foi bem bacana no Segundo Tempo, à frente da Secretaria de Esporte no Djalma, eu queria pegar falas muito importantes dos colegas de uma parte um pouco mais macro, para depois a gente puxar e linkar dentro dos muros, né, das nossas escolas da rede ali, né, que tudo é interligado, e é impressionante. Às vezes a gente fica no nosso mundo e acha, né, nas nossas reflexões, e depois nessa troca a gente vê que a gente compartilha, né, de todos os pontos, assim, e a gente que tem essa visão progressista do social, mais ainda, mais afinidade. Eu quero começar dizendo, assim, que para mim, a definição de esperança se resume na essência do que é ser criança. Então, eu sempre me senti um privilegiado de poder, né, estar nessa profissão de professor, por estar imerso nesse ambiente educativo rodeado de crianças, né? Porque a gente sabe que uma nação pode ser refeita, às vezes, através de uma única geração, né? Através da educação, com as crianças que simbolizam a esperança. Buscando uma fala do Cris ali, muito, muito legal, né? Essa desconstrução, essa negação da ciência,
ou seja, tu precisa atirar e desconstruir aquelas pessoas, as cabeças pensantes, porque se tu quer vender um produto sem sentido, irracional, se tiver alguém para contrapor os teus argumentos ali, como é que tu vai fazer? Então, tu atinge diretamente o ser pensante, né? A gente está vivendo muito isso agora. O Serginho falou ali, pós-graduado, eu sou pós-graduando, né, em gestão escolar, e eu estou agora escrevendo o meu artigo científico, ele aborda isso, assim, que é uma coisa que eu estou percebendo muito, que a gente já vivia há bom tempo pensando assim, algumas pessoas assim, a educação vai tender, quando começou, o Cris tocou ali, né, na diferença, mas também o EAD, assim, vai migrar, a escola como a gente conhece, assim, física, MURS e tal, vai migrar para EAD, isso é o futuro, Mas aí hoje a gente se depara com algumas situações paradoxais, que é para a gente abrir os olhos e ver a importância do nosso fazer, né? A importância de nós, professores. A gente, sobre essa égide globalista da internet, aí a gente se depara com situações assim, hoje a gente está aqui todos nós juntos, eu estou com o meu smartphone, né? Estou usando o smartphone para esse momento, e a gente está, né, linkado aqui, debatendo importantes assuntos. E assim, se a gente quiser ir em busca de conteúdos também, a gente faz uma busca pelo Google, abre 1, 2, 3 abas, janela, vê, consegue fazer alguma coisa ali, ou seja, a gente tem o conteúdo, conhecimento na palma da mão, a gente poderia usar essa expressão, na palma da mão a gente tem. Mas isso não se refletiu necessariamente em uma emancipação intelectual. Porque que tipo de cilada que a gente caiu, então, porque a gente vê que fake news, essas notícias falsas, se tornaram tão férteis, né? Como isso pode acontecer, né? Então, a gente, hoje, tem se debatido bastante essas questões dos algoritmos, das plataformas sociais, tentando responsabilizar esse esquema de fake news, mas é muito mais amplo, porque ele envolve algoritmos que cria muita polarização. A gente sabe, a gente acompanha o YouTube, muitas coisas, a gente vê que a gente fica num universo, às vezes, limitado, e a gente fica abrindo para a gente referências e vídeos sempre naquele nosso campo de visão. Isso é como nossas áreas, a gente vai se super especializando, mas a gente perde, às vezes, o contraditório de expandir, né, os horizontes. E hoje a gente anda vivendo isso como arma, como ferramenta, assim, de desconstrução de qualquer coisa, é muito perigoso, né? É muito perigoso. A gente, se for analisar, as pessoas perguntam assim, mas o que aconteceu nos Estados Unidos lá, né, com a eleição do Donald Trump? Depois, o Reino Unido também lá, saindo do bloco da União Europeia. Depois aqui eu estava comentando antes, eu tenho uma irmã que mora fora, né? E ela dizendo, Eduardo, aqui na Europa, o pessoal comenta direto assim, o que aconteceu no Brasil? Eu digo, Jaqueline, eu vejo até pelos vídeos no YouTube, o pessoal está dizendo isso aí, a gente aqui tem essa mesma sensação, a gente fica assim, mas que retrocesso, né? Sobre conquistas que vieram de muito tempo, né? No que a gente pode pegar, assim, nos direitos humanos, conquistas que nos eleva, assim, qualidade de vida enquanto seres humanos, né? Então, a gente pode ver, se a gente for analisar, quando começou tudo isso, está atacando diretamente os direitos humanos, porque, olha, se eu tenho que dar qualidade de vida e coisa, eu tenho que diminuir, achatar, e daí não é a curva do coronavírus, é achatar essa pirâmide social, né? Trazer, e era o que vinha acontecendo conosco. Hoje a gente está falando aí, a gente escuta dizendo que a fome está voltando no país, imagina? Né? A fome no país é uma coisa que a gente erradicou, assim, até com doenças também, o pessoal negando vacina, negando, né, avanços humanitários, e sarampo voltando, coisa, um retrocesso. Mas daí a gente se questiona assim, mas por quê? O que está acontecendo? E pensando nisso, né, que eu estava falando sobre esse artigo, o título dele, até eu botei assim, ele fala muito sobre ele, para não me estender nessa área, mas ele fala assim, a gente vive a era do conhecimento, à luz da obscuridade. Ou seja, a gente tem tudo para se emancipar intelectualmente e a gente parece que fica, né, com uma visão e aceitando mentiras e negando que eram coisas indiscutíveis. Era para avançar, não retroceder. Né? Mas a gente sabe que isso também faz parte de uma quebra de braço macropolítica, geopolítica, mas não cabe aqui ao vídeo, porque a gente vai tentar trazer para o nosso campo aqui da educação,
né? E pegando isso, o que acontece? Se a gente tem, então, essa facilidade de conteúdo, de conhecimento, de ir atrás, e isso tem um contraditório, a gente não entende mais como pode pessoas caírem nisso, a gente tem que pensar o nosso fazer, assim, o que está acontecendo nos muros da escola, que às vezes a gente pode estar estimulando, mesmo sendo do campo progressista, algumas práticas que classificam elitistas, né, dentro do nosso próprio fazer pedagógico, assim, que eu noto, né, que a gente tem que estar bem atento. Por exemplo, eu estava dizendo, uma pergunta que se faz, assim, dentro dos muros da escola, que diversas vezes eu me deparei com isso, né, dentro de casa com meus filhos também, né, e procurei, acho, ter a abordagem mais acertada possível, que o aluno chega para o professor, né, a Ana estava explicando a parte da matemática, tudo, às vezes eles vão fazer aquele cálculo, uma fórmula gigante e tal, e diz assim, mas professora, o que eu quero fazer isso aí? Por que eu tenho que me debruçar em cima disso aí? Isso aí, para mim, não tem... Para que vai servir? Me diz para quê? Né? Daí tu te depara com aquela pergunta, bom, eu estou com o objeto do conhecimento para ele, está ali, eu estou expondo, é uma coisa que ele precisa, né? Que a matemática principalmente veio da básica, e ela vai, né, step by step, subindo degraus para uma coisa mais complexa, como todas as coisas do conhecimento que envolve, né? E daí a gente chega e, às vezes, eu me deparei com respostas dentro da escola pública, principalmente da escola pública, né, que era um campo, para mim, um campo de resistência, um campo que a gente tem que batalhar para emancipar esse pessoal que mais oprimido por um sistema elitista, né? E a gente responde, às vezes, ali, diz assim, isso aí vai servir para ti, né? Depois, se tu não faz isso, depois do mercado de trabalho, aí vai ser difícil, quem tem diploma já está sofrendo, né? Vai sofrer para conseguir emprego, e que tipo de emprego tu vai ter depois e tal, se tu abandona a escola. Aí a gente tem uma construção de alguma coisa lógica com uma criança que te faz um questionamento, e a gente alimenta, às vezes, com uma coisa, né, para estimular ele, para que ele se desempenhe, que faça aquilo ali, né, que se debruce e dê resultados, né? Só que quando ele termina lá, ao meu ver, né, e recebe o diploma, isso fundamental, no nosso caso ali, dos anos do ensino fundamental, mas se repete também depois no ensino básico, no médio, né, essa visão, ele olha para trás depois e vai para o mercado de trabalho. E a gente pode se deparar com uma situação bem recente, que eu posso dar o exemplo agora, da situação nos bares reabrindo lá, o pessoal na pandemia, né? E que é famoso agora, que chegou a esposa ou a namorada do engenheiro civil lá e para o guarda municipal que estava fazendo o trabalho dele, disse, ele é engenheiro civil, né? Formado, muito melhor do que você. Um tipo de coisa que a gente olha, mas o que é isso? Né? Mas isso não foi uma construção do nada, não nasceu do nada, né? Então, às vezes a gente tem algumas práticas, algumas coisas que acontecem ali e a gente não se percebe. Outra, do colega do Lúcio, que falou sobre essa parte do intercâmbio social entre eles, que é importantíssimo. Outra coisa que eu notei, que às vezes pode acontecer, eu me deparei também algumas vezes, né? Eu sou muito próximo dos meus alunos, assim, né? Vejo neles essa parte da esperança, então a gente troca muito, a educação física tem muito isso, do corpo, da expressão corporal, do movimento, então eles se sentem, às vezes, mais desinibidos, né, de conversar conosco, né, às vezes a gente está parado, quando tu vê, tem um aluno colado em ti, tu olha, assim, ele se assusta e sai, assim, sabe, como se tu fosse, às vezes, uma figura paterna, né, às vezes te chama, inclusive, de pai, assim, diz, opa, perdão, eu digo, não tem problema, né, se sente a vontade de me chamar de pai, segue o baile, não tem problema, eu sou pai de todos vocês aqui, né, então, algumas vezes eu vi, assim, algumas falas, eu sou pago para ensinar. Eu sou pago para ensinar. Aí a gente tem que refletir, né? Eu sou pago para ensinar. Estamos, pelo menos nessa rede, né, na rede pública, às vezes numa comunidade carente, onde eu sou pago para ensinar, vem junto tipo aquilo assim, eu não tenho que educar. O educar é missão dos pais, da família. Eu estou aqui para passar conteúdo, conhecimento, a minha faculdade é para isso. E eu não estou querendo culpar a nós, professores, que também somos, muitas vezes, oprimidos por isso aí, porque não é simples. Nós que temos filhos, a gente sabe que, às vezes, tá em casa, eu tenho 2 meninos e me dão um baile, né? A gente sabe como é que é. Então, a gente está lá com 30, às vezes 25, 30, às vezes até mais crianças,
e tendo que lidar com educações, falta né, às vezes, desse subsídio familiar, né, todos ao mesmo tempo naquele caldeirão ali dentro da nossa sala de aula, né? Então, o professor chega e com uma fala dessa aí, ele diz assim, não, isso é incumbência da família. Mas e se a gente trabalha na escola pública, de uma comunidade carente, onde às vezes esse subsídio falta a ela, às vezes ela nem tem essa referência, ou essa referência está bem desconstruída para ela, e ela busca também essa base, né? Isso é fundamental, essa parte afetiva, né? E se tu abre mão de dar isso como subsídio, assim como a gente pode falar da merenda escolar, como é que uma criança, né, e a gente sabe, vai para a escola morrendo de fome, o que ela vai conseguir assimilar de conhecimento ali, que a gente possa estar impondo para ela. Então, para mim é fundamental, e não ficar no sentido simplista de pensar em ficar de carinho, ou às vezes, né, confundindo, é na questão de conseguir criar um elo verbal, uma comunicação com aquela criança, porque se tu não conseguir criar esse vínculo afetivo, pelo menos de poder se comunicar com ela, tu já criou uma barreira. Então, de um lado, lá naquela outra questão que eu falei, tipo assim, tu tem que fazer isso porque depois do mercado de trabalho, isso e aquilo, e tu começa a operar na cabeça da pessoa também uma intolerância, e é no ponto esse que eu quero chegar, a questão da intolerância, que hoje é latente, né? Então, a gente está ali, a gente tem que desconstruir isso, e a gente se presta, às vezes, a uma fala sem se perceber, do outro lado, a mesma coisa. Daí, a criança não tem uma referência lá na sua casa e tal, de uma família, às vezes está, né, e busca lá, e a escola também se omite desse papel, acha que não é papel dela, depois ela também, possivelmente, ela não tem um êxito escolar, e daí eu vou fazer um link com uma situação que aconteceu no Frederico Dil, que é bem interessante para ilustrar isso. Aconteceram outras, mas isso foi mais impactante, né? Na gestão do professor Serginho, que eu tive a honra de participar frente à Secretaria de Esportes, a gente teve o infortúnio e as famílias, né, que agora o Cris falou que aconteceu de novo, que é muito grave e é triste demais ver a comunidade ali na Americana, do Arroio Feijó, quando aquilo ali toma quadra a quadra, até as pessoas, né, vai impossibilitando, elas têm que fugir dali, é um êxodo dali. A escola se esvazia, porque as crianças dali têm que ir para casa de um tio, de um avô, vão para tudo quanto é lugar, e ali é bem complicado. Nessa situação que aconteceu junto ao Exército, né, eu me voluntariei para ir lá ajudar, contribuir um pouco mais. Então, a gente, com as roupas na Smóvel ali, vindo até o pescoço, né, umas alcinhas tipo sutiã, a gente entrou lá para poder salvar, resgatar o pouco de mobília que podia ser resgatado ainda junto do Exército, né? Teve outras pessoas também que não tinham nada a ver, assim, ainda vindo de outras cidades que se voluntariaram para ajudar lá aquela situação, né? Junto aos caminhões do Exército, fazer toda aquela logística de tirar o que dava para salvar, animais que estavam ali 2, 3 dias em cima de uma mureta, nos fundos de uma casa, poder resgatar, e tinha um senhor também de um barquinho improvisado, estava salvando esses animais. Então, tive essa experiência junto de poder sentir na pele ali, né, o que acontece, mas isso foi ligado a um outro fato ali, né? Quando eu estou saindo, depois dessa incursão toda em um dos dias, eu cruzei por um aluno que também estava carregando umas caixas, né? Daí olhou, professor, mas o que o senhor está fazendo assim aqui? Porque ele tinha sido meu aluno no Frederico, mas eu já não estava no Frederico, estava na Secretaria de Esporte, então já não me via um tempo. Eu digo, eu estou aqui fazendo a mesma coisa que tu, né? Tentando salvar o que dá aqui, vamos junto, né? Daí ele pegou o guri, me abraçou e tal. Ficou abraçado comigo um tempo ali, saiu. Só que depois de um tempo, né, pelo WhatsApp, conversando com um colega, quando fiquei sabendo, esse aluno veio a falecer vítima da violência no entorno, assim, que também muitas vezes esse aluno que tem essa evasão, às vezes que ele não se sente capaz e não se sente abraçado mesmo, né? Às vezes, se a gente faz esse link de melhor emprego, de emancipação financeira e coisa e tal, ele às vezes procura um atalho. E o atalho está sempre ali do lado, a gente sabe, nas escolas, tentando seduzi-los, né? Ele ter um bom tênis, ter uma boa, né, a roupa, isso, aquilo e tal. Então, era muito comum, a gente escutava hoje em dia, esse termo diminuiu, mas, né, era uma preocupação que eles falavam assim, professor,
negócio é vida louca, acho que era isso que ele usava, vida louca, é viver hoje como se não houvesse amanhã. Eu quero ter, né, do bom e do melhor, amanhã a gente não sabe e tal. Então, ali muito perto dele, sempre tem alguém para cooptar e levar para uma coisa que depois muitos deles foram ceifados da gente. Esse menino depois, né, foi um desses casos. Então, a gente tem essas contradições, que é uma coisa que a gente precisa avançar, e eu enxergo fundamental na escola, principalmente pública, né, a escola mais de comunidades mais simples, principalmente. Mas acho que já falei demais, né, se quiserem, e era isso aí. Tá bem. Ana Paula. Agora, então pode ser agora. Pode ser. Acho que é super importante a gente poder ouvir os colegas, né? Cada um com uma experiência e um tempo de cidade que muitas vezes a gente desconhece a nossa realidade, né? Então, aqui nós podemos ter um panorama dos dias de hoje, por exemplo, com alagamentos, com frio, com muita gente pobre, realmente, precisa, a alimentação é uma coisa assim, é urgente na nossa cidade, sempre foi uma cidade pobre, né, de trabalhadores, mas pobre, e com essa crise, com essa pandemia, isso ficou muito pior, aumentou a fome das pessoas, muito mais gente tem que estar com fome. Então, e mais gente perdeu emprego, mais gente perdeu renda, talvez nem emprego, mas já tinha uma renda, né? E, realmente, a gente, quando começa a ver que os nossos alunos passam, é muito difícil, e a gente tem que se colocar também no lugar do outro. A gente tem que preparar essa escola, né, para essa situação também. Nós deveríamos estar ali para fazer a educação formal, mas só isso não adianta, não liga, não dá liga, isso que o colega estava dizendo ali. Para falar do DIC, antes de responder, Ana, porque eu sei que não estava combinado isso, mas tudo bem, eu quero só convidar para amanhã, às 18 horas, eu vou estar com o ex-presidente, superintendente da Metroplan, Oscar Escher, que na minha gestão ele era presidente da Metroplan e acompanhava os projetos para a cidade. E um deles é o DIC, por exemplo. O recurso, que não é, na verdade, não é esse termo correto, é o Sistema de Proteção de Cheias. Não seria um DIC, né? Uma estrutura lá magnífica que ia segurar a água para ser transbordada para o outro lado. Mas um sistema de proteção de cheias que em 2013 a gente conseguiu reservar o recurso e garantiu que esse projeto vai sair. Não sei, até quando eu saí da prefeitura, depois de 2 anos, 2 anos depois, a gente deixou encaminhado o processo. É demorado, sim, mas não precisa ser tão demorado também. Mas ele está nesse processo. E amanhã a gente vai fazer essa live falando sobre o DIC. Outra questão que também isso é uma questão que todos vocês está assim a flor da pele, né? Todo mundo fala sobre o DIC, que na verdade o termo correto é Sistema de Proteção de Cheias. Outro também que fala muito com a nossa realidade é o shopping, que não é uma estrutura pública ali, é uma estrutura privada que tem problemas de recursos deles para fazer o shopping, que amanhã nós vamos falar também por que também acontece, o empresário joga para a responsabilidade do poder público, mas o poder público diz que o empresário também não cumpre a sua função. Então, tem que haver um meio termo, e aí às vezes entra a justiça, para dizer quem é que está certo. Na verdade, nós vamos discutir isso também, porque foi na minha gestão que começou o shopping, né? Parou em 16, não retornou durante os 4 anos que eu saí. Já era para ter terminado, portanto. E outras obras também que a gente sempre falava, que era a Avenida Getúlio Vargas, a linha rápida, que viria lá do Triângulo, entraria na Alvorada até a Soul, né, com a via duplicada também, era um recurso do Via Rápida, e o outro também, que era o projeto Mobilidade, que era duplicação da Frederico Dil até o Beco do Bibi. Para quem não conhece, o Beco do Bibi é o limite entre Alvorada e Viamão, né, na parte leste, indo até Caminho do Meio, e também a duplicação da Caminho do Meio. Então, nós vamos conversar sobre esses projetos e também da consulta popular.
porque há muita divagação, muito comentário, mas a gente tem que restabelecer a verdade. E a verdade a gente vai colocar amanhã na nossa live a partir das 18 horas, então, com o superintendente da Metroplan. Qual era a pergunta mesmo, Ana, que tu queria fazer para mim? Qual é a relação? A relação... Eu teria... educação física, matemática. A gente sempre procura, né, fazer projetos quando se trabalha nos princípios da escola cidadã, os professores fazem projetos de todas as áreas, né? Então, como professor de educação física, com toda a bagagem que tu tens, qual o trabalho de educação física lá na prática que tu teve de experiência com matemática? Educação física e matemática. Matemática. Sempre, às vezes, a gente não tinha muito contato com o colega, mas no planejamento, trazendo o conteúdo da matemática para dentro da educação física, a gente já comentava antes, né, sobre isso. Exemplo, uma pista de corrida. Como é que tu faz uma pista de corrida de 200 metros, que tem uma curva? Muitas vezes as crianças não entendem por que é diferenciado. Nós, da educação física, que temos a obrigação de saber. Mas a construção e o percurso, quem está na raia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até a 8ª, é muito diferente o percurso e a distância visual para te ir até um certo ponto limite. Então, isso tudo é geometria, é matemática. Tu tem que aplicar isso. Para te construir uma quadra, por exemplo, os ângulos que tem do meio de campo, do vôlei, por exemplo, são as linhas divisórias, tudo isso é matemática. Então, e a gente tem que, nós, na educação física, temos que trabalhar essas questões da estrutura, das condições de ter, da criança saber isso. A própria, os campeonatos, os mata-matas, como é que é a regra para fazer isso? Então, e outra coisa que a gente trabalhava muito também na relação das crianças, e agora eu voltei para a sala de aula depois de prefeito, né? Você sabe que eu me aposentei esse ano, mas eu voltei para a sala de aula e foi uma opção minha, poderia não ter voltado, mas foi uma opção minha, voltar e concluir o meu tempo ali. Eu trabalhava muito na questão do respeito ao outro e da oportunidade àquele que não tem condição, né? Num time, por exemplo, né? A gurizada quer escolher os melhores para o meu time tem que ser os melhores. Um ou outro amiguinho eles consideram, mas o time tem que ganhar. E a gente fazia uma escolha que revezava entre meninos e meninas, entre aqueles que jogavam melhor e os que não jogavam tão bem. Então, uma série de critérios que a gente coloca para mostrar e para revelar a diferença e a gente respeitar essa diferença dentro de um esporte escolar, né? E o grande fruto disso foi um pouco antes da minha gestão, mas quando eu estive na gestão da Estela, como diretor pedagógico, foi o Festival de Educação Física e Arte e Educação, que era uma grande festa dos alunos, onde todos praticavam tudo que é esporte, brincadeira, arte, pintura, dança, e todos saíam contentes, todos saíam vitoriosos. Então, é um olhar diferente da educação física escolar, que ela não prepara para a competição, ela prepara para a vida. Que bacana! Legal ver o professor falando assim, com tanta, né? Porque muitos colegas têm da área de educação física, têm essa dificuldade de fazer um projeto conjunto ali, né, com o professor de matemática. E olha, é isso que eu disse lá no início, né? A matemática não é sozinha, né? A matemática não se faz sozinha. Só para complementar, assim, né, a questão das aulas remotas, só bem rapidamente, assim, eu estou no laboratório de aprendizagem aqui na escola Villagrã, então atendo os alunos individualmente por videochamada, né, então eu não envio atividade, tudo, e desses 29 alunos que tem no laboratório, né, uma turma de 29 alunos, 26 eu estou conseguindo atender, mas
é fora, assim, da estatística, né, do que se consegue aí, que nem o exemplo do Cris, com 5 turmas lá, são 4 ou 5 alunos de... É bem difícil, porque é depois do horário, né? Tem pais que chegam em casa às 18, 19 horas, voltaram agora ao trabalho, uns vão e voltam. Então, assim, não é diário com todos os alunos, né? Impossível, né? São com horários agendados ali, mas eu estou conseguindo, então, atender, mas desta forma, fora do horário, quando o pai consegue e tudo, mas é bem complicado, assim, é bem... a coisa que o que eles passam muito, assim, é: professora, eu não consigo fazer se não estiver junto, então não adianta, eu não consigo fazer lá as atividades com ele, porque do laboratório de aprendizagem são os alunos que já têm uma defasagem lá ali, né, em algum conteúdo, seja na escrita ou na matemática mesmo, né. Mas eu queria, antes de passar, Serginho, eu trabalhei muitos anos, assim, eu dei aula na Escola Paulo Freire, onde o Renato Batalha, em 98 eu conheci, né? Aí depois lá na escola de papelão, que chamavam de papelão, a Escola Paulo Freire, onde ele foi diretor, nós nos encontramos em uma formação, e ele: eu quero te levar, eu trabalhava no Almira nessa época, acho que foi 2000, eu tenho que te levar para o Paulo Freire. Ele até tentou, não conseguiu, o Almira estava em retorno, alguma coisa. Eu sei que ele tentou, não conseguiu me levar para lá, e eu também curiosa, escola ciclada, já nas formações constituinte escolar, complexo temático, já estava sendo fantástico, uma coisa que eu não tive no magistério, na graduação, né, não tem, nem em Viamão, em outro lugar. Então, já estava sendo incrível aquilo tudo. Aí, imagina uma escola ciclada, né, estava louca para conhecer, mas não deu certo daquela vez ir com ele. Mas tanto foi que eu fui. Depois a Fabíola foi diretora, fui dar aula lá de matemática pela manhã, depois teve eleição, o Renato voltou à direção da escola, Renato Batalha, que nos deixou aí há pouco, né, foi dia 3, foi um choque, assim, né, a gente tinha uma relação muito boa, de brigas, discussão sobre educação mesmo, e foi numa briga que ele me olhou e disse: eu quero, é esse perfil de professor que eu quero para ser minha vice. Então, fui vice dele pela manhã, e depois à noite, né, durante um longo período ali, até ir eu fiquei com ele até ir pro governo, né. Então, o Renato foi... não sei, eu devo muito a ele em tudo, assim, né, porque o que eu vi com ele lutava com muita garra, muito amor, ele sempre foi apaixonado pela educação, no jeitinho dele, ele brigava pelo aquilo que ele acreditava, e a formação dele é tudo que a gente está falando aqui sobre a escola cidadã, a educação popular, era nisso que ele acreditava, e era só isso que ele fazia, era por isso a luta dele, independente do governo, né, da gestão, ele conseguiu ficar lá no Paulo Freire com a escola ciclada, uma luta lá dele com a comunidade, professores, enfim, e também com complexo temático, ele fez pesquisa até o último dia da gestão dele, era complexo temática, pesquisa participante que a gente fazia. Então, não sei, admiração muito aqui, e a Elo, que está... a Elo, que está aí assistindo, ela trabalhou com o Renato também, né? Lá na escola à noite, mas é porque eu vi o nome da Elo aqui como homenageada numa formatura aqui, e onde eu encontrei, o Renato deixou um bilhetinho que ele queria
que alguém falasse isso lá na formatura, que os alunos tinham que ouvir, né? Em algum momento, ele pediu, então, foi a Elô homenageada e o Michael. Aí eu não lembro qual dos dois que teve ali a missão, mas estava aqui o bilhetinho, né? Se a educação sozinha não transforma uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Esse foi um bilhetinho do Renato. Outro bilhetinho do Renato que eu encontrei aqui tinham vários, né? Mas assim, os mais porque foram de formatura. Ele gostava de coisas belas. A boniteza ele usava. Então, na formatura de 2008, ele pediu para eu falar no início, antes de dizer o nome dele. Aí está aqui no bilhete, né? A alegria não chega apenas no encontro achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, eu disse isso e chamei o diretor, né, para fazer toda ali a cerimônia. Então, foi muito legal, aprendi muito com o seu Renato Batalha, né, que muito contribuiu com a educação aqui de Alvorada. Quando eu fiquei sabendo, né, do falecimento dele, coloquei no Face ali, muitos alunos da noite, principalmente, vieram conversar comigo na hora. Sora, não acredito. Sora, não acredito. É o Renato mesmo, sim. Sora, a senhora sabe, né? Ele me ajudou muito, toda a família, ele me tirou do crime. Então foram relatos, assim, encantadores, né? Em homenagem e gratidão a esse profissional tão dedicado, assim, que foi o Renato Batalha. É Muito isso, bem, Serginho. Ana, parabéns. Eu vou passar a palavra para o Lúcio, tá? E ele vai escolher as duas palavras agora, porque já estamos no final. Mas antes quero fazer uma citação aqui, tá, Lúcio? O livro História de um Bom Fim, Boêmia e Transgressora de um Bairro Maldito, Lúcio Fernandes Pedroso é mais uma amostra da importância de um bairro que não é só muitas histórias, como marcou uma geração, uma cidade não só tem muitas histórias, marcou uma cidade e uma geração em um país. O historiador Lúcio Fernandes Pedroso lança o livro História de um Bom Fim, Boêmia Transgressão de um Bairro Maldito, na 75ª Feira do Livro, foi o ano passado, portanto. A obra é uma adaptação da dissertação do mestrado de História do autor e fala sobre uma época de efervescência onde Bonfim foi palco de diversos movimentos sociais e culturais. Então, nós estamos aqui com o autor do livro História de um Bom Fim, né? Com as palavras finais agora, não tem tempo, tá, Lúcio? Tu tem 5 minutos, 4, 5 minutos para falar. Tu vai escolher 2 números de 1 a 5 e eu vou te dizer as palavras que eu coloquei aqui, que é nosso fechamento aqui. Tu pode usar, né, a teu critério, né, para fechar, e se não usar também não tem problema, não vai ficar com negativo aqui, com nota mínima, tá? Vai ser sempre nota máxima. Tá certo. 2 números, então. 2 e 3. 2, professor, 3, 2 comunidade. e 3. 2, professor, e o outro, comunidade. Tá bom. Então, eu vou começar usando as palavras já, e depois eu falo mais um pouquinho do livro, já que citou também, né? Aproveitar para falar um pouco. Eu quero, então, assim, aproveitar para usar as palavras e voltar para o que o Eduardo estava comentando, e também os outros colegas aqui acrescentaram com elas, sobre a importância, além do conteúdo, além do ensino formal, né? A gente tem uma responsabilidade de uma formação não só de profissionais,
O Eduardo citou a questão do mercado de trabalho. Os alunos estarem sendo preparados para o mercado de trabalho. O problema é que esse mercado de trabalho ele já quase nem existe, na real, para muita gente que são os nossos alunos, que são os pais dos nossos alunos, eles são as pessoas que estão sendo prejudicadas com os retrocessos sociais que o Brasil está vivendo atualmente. E o problema econômico que o Brasil está enfrentando, e vai piorar e se agravar por causa da pandemia, da quarentena, vai afetar principalmente a comunidade que nós atendemos. E o nosso papel nessa sociedade, como professores do ensino público, além de formar para um mercado de trabalho, é uma formação de cidadãos que vão transformar e vão participar de uma mudança desse cenário, né? A educação ela tem uma função de transformadora, eu acho. E a gente tem que usar nossas aulas, principalmente eu como professor de história, de mostrar um horizonte muito mais amplo do que a realidade que eles conhecem do cotidiano deles, da vida deles social, e como ferramentas para eles entenderem que o mundo pode ser diferente do que a realidade que tem se apresentado para eles. Muitos dos nossos colegas também compartilham dessa mesma tarefa, e eu acho que ainda faltam que a maioria dos professores visualize a educação com essa finalidade, com um papel de transformação social para melhorar a sociedade. Porque, na verdade, se a gente pensar apenas na formação, né, na educação formal dos alunos para o mercado de trabalho, na verdade, a gente está preparando para uma realidade que não existe para eles. Eles estão no horizonte cada vez mais fechado para muitas pessoas. O mercado de trabalho para esses nossos alunos, que nós atendemos, se apresenta cada vez mais difícil, né? É uma situação complexa para eles. Então, a nossa função ali é fazer com que eles lutem, ganhem com uma consciência e consigam ter ferramentas para transformar a sociedade, para tentar transformar a sociedade tão injusta, ter uma desigualdade social tão grande, né? Que o Brasil, e ali a gente está na frente de batalha disso, enfrentando, vendo onde está realmente os problemas que trazem a desigualdade social, né? A gente tem o dia a dia, a gente tem contato com isso. Então, o nosso papel é de transformar essa realidade a partir da educação, criando possibilidades, oferecendo novos horizontes, esperança, principalmente, né? E a escola é uma vivência diferente para eles. A gente tem que pensar em transformar a escola num lugar agradável, um lugar em que eles tenham novas experiências e que eles adquiram novas formas de pensar o mundo, né? E isso é interessante da história. E eu gosto da história cultural, principalmente, meu interesse pela história está nisso, de ver no passado, de ver em outros momentos, como a gente pode viver de uma forma diferente. O livro que eu estou lançando, que é o História de Bonfim, conta de uma época que o bairro era um lugar de uma efervescência cultural em que os jovens tinham uma participação muito importante, né, como criando uma nova possibilidade de viver, que é fora daquele mundo mais careta e preocupado apenas com o consumo, com o trabalho, apenas com uma vida mais essa vida mais normal, assim, né? Então foi um momento de experiência que forneceu para a cidade uma produção artística muito rica, que ofereceu uma experiência de convivência social muito interessantes, e que o livro tenta resgatar um pouco sobre isso. E na história da humanidade, a gente vai achar vários momentos em que isso acontece, e é bom se valorizar, né, essas questões mais das relações sociais e como o ser humano interagindo socialmente, seja em qualquer tipo de espaço, inclusive na escola, né, pode criar novas possibilidades de viver na sociedade, novas formas de interagir e transformar ela, de mudar ela, né? Eu usei as duas palavras? Acho que sim, né? Usou, sim. Usou. Sim, acho que usei, né? Tá certo. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Foi muito legal estar aqui. Foi muito bom conversar com os colegas, rever os colegas, saudade, né, de poder falar com as pessoas sobre educação, né, debater assim. Foi muito bom essa oportunidade. Espero que tenha mais. Eu vou começar a acompanhar esse projeto aqui, muito legal. Obrigado. Obrigado, Serginho. Obrigado, colegas, por oferecer esse espaço e a gente poder dar uma conversada aqui
sobre esses assuntos bem importantes, tá bom? Um abração para vocês todos. Obrigado, Lúcio. Um colega aqui nos comentários colocou assim, ó, aqui está melhor que lá na escola, na reunião da escola. Eu acho que é um espaço, que esse espaço, assim, que a gente, né, tu foi convidado pelo Cristiano, não te conhecia, né, e é muito bom a gente poder conhecer, mesmo nesses momentos, à distância, né, e vai ter oportunidade de a gente poder debater e se aproximar mais, nada como o tete-a-tete, né. Mas eu quero agradecer muito a participação de muitas pessoas que vieram aqui, né, vocês todos que estão aqui, né, que se disponibilizaram, né, e as pessoas que estão aqui mandando recado. Tem 3 pessoas que eu vou ter que citar aqui, tá? Antes de passar, quem é que a Ana vai ver quem é o próximo, tá? Antes de passar para o próximo. Tem a Giovana, que passou por aqui, pré-candidata, também está, a professora deixou um abraço para nós. A Rose Freitas foi coordenadora da 28ª Coordenadoria de Educação, que também é candidata lá ela faz muita live também sobre educação, está fazendo belíssimo trabalho nessa área também, né? E foi nossa coordenadora durante os 4 anos do governo Tarso, aqui da 28ª Coordenadoria, e também a Cris Schunk, que sempre me acompanha nas lives, que também é pré-candidata, trabalhou na saúde do nosso governo. Ana, contigo. Sugiro, por questão de ordem, né? O Cris foi antes do Eduardo, então agora as 2 palavras aí, sugiro que seja para o Eduardo Vasconcelos. Tá. Então ele que escolhe os números. Vai lá. Escolhidos foi o número 2 e 5, isso? 2 e o... Não, 2 e o 3. Não, o 2 e o 3. 2 e o 3. 2, 3, então vai de 1 e 2. Direito e aluno. Direito e aluno. Direito e aluno. Bom, eu como estudante... Então, assim, eu vou mostrar aqui para vocês que é verdade. Eu sei que tem estudante de direito. Bom, pessoal, assim, como estudante de ciências jurídicas e sociais também... Não, tá bom. Tá sem áudio? Sem áudio? Tá bom? O que acontece, né? A cidadania, né? Cidadania, que a gente entender o cidadão de direitos e deveres, né? É a premissa básica, né? Da tolerância, do entender os seus limites, né? Até onde vai, começa o do outro ali, saber onde eu não posso entrar no campo do outro, né? Isso é muito, hoje em dia, a gente está vivenciando muito esse negócio, esse campo de ódio, as pessoas estão partindo até para agressão física, né? Físico, literalmente, né? Então, o direito, ele é importante, juntamente com a escola, e a escola tem que dar um espaço muito grande para essa parte aí, desse entendimento aí, né, do que é da cidadania plena, né, um cidadão pleno, de direitos e deveres. E o problema é que, às vezes, a gente tem na pirâmide, no topo, né, do sistema judiciário aí, os guardiões, tipo uma situação patética como essa do desembargador agora, que humilhando o guarda municipal, chamando de analfabeto, o cara cumprindo, né, a normatização da pandemia ali naquele momento. Então, até aguardar o que vai acontecer agora, né, com a corregedoria e tal, porque não adianta a gente fala tudo isso, mas daí a gente, quando quem tem que dar o principal, o exemplo, que é quem está, né, são os guardiões lá, da parte jurídica mais alta, se presta esse tipo de papel, né, acho que na escola a gente trabalhar sempre com eles, essa parte de cidadania é importante, né. E retomando só um pouquinho, já misturando ali do que eu tinha falado antes, daqueles links que eu falei na escola, né, essa construção que a gente tem que, enquanto professores, formar mentes emancipadas, mentes libertas, né, aí sim, elas, assim como o colega Lúcio bem falou ali, elas vão poder permear qualquer tipo de ambiente e construir racionalmente a solução dos problemas. Ela não está simplesmente ali um produto esperando para ir perdido, tipo, minha profissão nem existe mais, o que eu vou fazer, coisa e tal. Não, ela consegue, porque ela é uma mente emancipada, né, um ser racional que consegue resolver esses problemas, e começando
no contexto da comunidade escolar, que a comunidade escolar, essa troca ali não deve acontecer somente em festa junina, chá das mães, bota a comunidade para dentro da escola, não. A escola tem que ser uma incubadora de processos, né, junto com tudo isso, de soluções para ali. Todos eles têm que estar interagindo constantemente, como soluções, detecção de problemas, né, e trazer para o debate dentro da escola possíveis soluções para aquilo ali. Isso aí que vai formando, né. E acho que seria isso. Eu agradeço, né, poder participar aqui, interagir com os colegas, sempre é muito proveitoso, né. E um abração. Obrigado. Acho que o Cris deve ter, né? Fugiu. Caiu. O Cris Eu acho que caiu. agora, então tu vai falando, ele não volta, tá, Ana? Então, nós vamos ter que antecipar, né? E dizer uma coisa, nós educamos muito mais pelo exemplo. Verdade. Eu também vou ganhar 2 palavrinhas, eu tenho direito a 2 números sim, pode aí? Pode escolher. 3, 4. Desculpa, 3. 4, 5. 4, 5. 4. Necessário, Rio Grande do Sul. Necessário Rio Grande do Sul. Necessário Rio Grande do Sul. Necessário Rio Grande do Sul. Bom, o papel do professor, vamos lá, necessário Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, né, em tudo, devido à pandemia, no mundo todo, né, mas o papel do professor hoje é criar possibilidades, né, para produção, para sua própria construção, construção, né, e o que se faz necessário hoje, mas nós, professores, não estamos tendo um suporte aqui na rede, falo quanto rede municipal, né, do Rio Grande do Sul, pode ser? Vale? Não estamos tendo um suporte, assim, falando sério agora, da mantenedora, e cruel, assim, trabalhar, né, o nosso papel é esse, não é uma missão fácil, e se não temos um norte, não temos formação, né, eu sou feita de formações que tive aqui em Alvorada, né, oriundas de Alvorada, tudo, e agora a gente estava precisando continuar isso, né, ter pessoas competentes que buscassem alguém que pudesse nos ajudar nesse momento, né, não temos, então, todos somos seres capazes de conhecer e tudo, mas quem auxilia nesse momento, né? De quem é o papel? Nosso papel é esse, né? De criar possibilidades para a produção e a construção, mas cadê o papel da mantenedora, né? Em dar o auxílio para o que o professor precisa? Não tem. A educação, o que é ela, qualquer que seja, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática, e se faz necessário auxílio, a gente não tem, né? Tanto é aí os professores do Estado, o que a gente está vendo, o que está acontecendo, né? Também não tem suporte nenhum, é um desmonte, o que a gente sabe é só de um prejuízo atrás do outro, né? E então, com isso, acho que eu usei as 2 palavras, foi rápido por conta do tempo aí, eu não sei se o Cris vai conseguir voltar. Eu queria agradecer aos colegas, adorei conhecer Lúcio, prazer mesmo, Lúcio, vou ter que ler o teu livro agora, fiquei curiosa, esse eu não li ainda, né, Eduardo, quem sabe a gente volta a trabalhar um dia ainda, né, novamente, com o Cris, com o Sérgio. O que eu almejo muito é trabalhar com o Serginho aí à frente, né, cuidando da educação pra gente, aqui, ó, como é que é? Hashtag Volta Estela, pelo amor de Deus, nós professores precisamos de vocês, viu, encabeçando tudo isso. Para eu dar o meu tchau aqui, eu mandei para o Renato Batalha o nosso cardzinho da live anterior, eu participei, Lúcio, Eduardo, uma live anterior com Ana, vai explicando melhor, porque o Cristiano está tentando voltar. Explica bem isso aí, usa um pouquinho mais do tempo para a gente esperar o Cris. Ah, tá. Então,
eu mandei o Renato, ele me mandava mensagens diariamente de bom dia. O Renato mandava mensagens diariamente de bom dia. Tem vários aqui no Messenger, né? Então, eu ia olhando ali, tá, meu bom dia. Aí ficou lá uns 3, 4 dias sem dar bom dia, né? E eu nem para falar para ele, o que houve com meus bom dia aí? Mas aí mandei o nosso cardzinho da live, né? E ele disse, que legal, guria. E foi a última mensagem que ele me mandou, cadê o Cris aí? Queria contar pro Cris também. E ele botou assim, ó, que caia sobre você uma chuva de bênçãos, onde você estiver. Então, onde eu estiver, né, fazendo live ou em qualquer outro lugar, ele me mandou isso, né? Então, me emocionou bastante depois que eu fui ver o que ele tinha me mandado por último, né? Porque aí no fim ele não está mais conosco e mandou uma chuva de bênçãos onde eu estivesse, né? Então, com isso eu queria agradecer aqui a minha participação, né? Bem legal conversar, porque é que nem a colega disse, saudade aí da sala de aula, né? De poder conversar, mas eu vou dizer aqui, né? Saudade de quando eram outros tempos, de quando a gente podia conversar, porque, incrivelmente, hoje não tem mais, a gente não constrói nada na sala de professores, estou dizendo aqui por escolas que eu estou agora, né? Passando agora. Tem uma até que continuou, assim, com alguma coisa, né, assim, que os professores ainda constroem juntos e tal, mas hoje, o que eu estou vivendo é muito cruel, assim, a gente não tem voz nem vez, é seguir aquilo que está pronto, né, e em tempos de pandemia isso foi bem complicado, porque nós professores... proibido mesmo, regra da escola, não ter o contato com os pais, né, eu tive que assinar, não, porque eu me recusei a assinar a ata, né, me recusei a assinar a ata, mas foi feita uma ata ali que eu não poderia ter esse contato com os pais, era a regra da escola, era a direção que tinha que fazer. Isso final de dezembro do ano passado, início desse ano, março, começa a pandemia, a primeira coisa que a gente teve que fazer é contato com os pais. E eu não consigo, gente, eu não consigo trabalhar assim, comigo tem que ser com a comunidade, comigo tem que ser parceria, tem que ser dentro dos princípios da escola cidadã. Vou aqui pedir, Cris, pedir encarecidamente, colegas, nos ajudem. Nós temos que nos ajudar. Então, a bandeira que a gente tem que levantar é por essa educação. É por essa educação onde todos são protagonistas, da sua própria história. É o que fica sendo em qualquer disciplina, né? A educação, o que fica é o que a gente constrói junto. Então, nos ajudem aí, né? Serginho, Estela, vamos lá. Então, com isso, eu passo aí a palavra para vocês, tá? Ó, Cris, ela segurou a live para ti, tá vendo? Pode falar. Não, eu peço desculpas aí, porque a minha internet caiu, problemas técnicos, mas consegui voltar a tempo. Qual é a dinâmica agora aí? Eu posso fazer as considerações finais, é isso? Pode escolher dois números e depois eu vou te passar as palavras. E daí tu faz as suas considerações finais. Tá. De 1 a 5. Tá, o número de 1 a 5, é isso? Isso, 2. De 1 a 10? Não, de 1 a 5? Dois tá números. Bom. Tá bom, número... 2 números, tá bom? Número 1 e número 3. Não, o 1 e o 2 e o 4 já foram escolhidos. Só tem o 3 e o 5 primeiro. Tá, 1 e o 3, tá? Escola, então, tá. Bom, 3 e 5, então. Tá. Escola e o 5. Não, 5 não. E o 1, deveres. Pode ser o 5, 1 e o 5, então. Tá, deveres. Escola e deveres. Escola e deveres? É. Tá bom. Tá certo, então. Eu vou aproveitar essas duas palavras, então, e já fazendo as minhas considerações finais, para aproveitar, né, que nós estamos aqui com os colegas da rede municipal, enfim, né, as pessoas acompanhando. E, assim, eu quero fazer uma sugestão, tá, Sérgio? Eu gostaria de sugerir, tá, que o momento que nós vivemos não é nenhuma crise, viu? É um projeto.
Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Tá? Não é crise. É um projeto muito bem pensado que tem o objetivo de fazer um desmonte com a educação pública, desde a educação básica até a educação superior. Tá? Então, acho que é importante a gente possa refletir sobre isso. Tá? E, diante disso, tá, eu acho que nós devemos pensar em algumas possibilidades para o que virá, né? O que podemos fazer, como podemos pensar, né? O que projetar para o futuro. Tá? E falando especificamente no caso do nosso município de Alvorada, da nossa educação em Alvorada, eu penso que um primeiro movimento importante, necessário, tem que ser feito com bastante generosidade, com bastante diálogo, é a questão do resgate da autonomia pedagógica e administrativa das escolas. Tá? E o que eu estou querendo dizer com isso? Que desde que nós perdemos aí esse direito de fazer a escolha dos nossos gestores lá na escola, consequentemente, a rede municipal perde, sim, significativamente a sua autonomia pedagógica e administrativa. Tá? Então, acho que é importante que a gente possa restabelecer esse diálogo com os nossos colegas da rede municipal, pensar em resgatar esse processo de mandatos que são legitimados pela comunidade escolar como um todo, professores, funcionários, alunos, enfim, né, toda a comunidade escolar, porque, enfim, estão entre os pilares fundamentais da democracia. Então, acho que essa foi uma conquista que se obteve na rede municipal, que nós não podemos perder ela assim, sem problematizar e sem tentar resgatar, porque é uma perda. Acho que esse é o primeiro movimento. Um segundo movimento, quando eu falo em investimento, e tudo isso é investimento, com investimento em sentido mais amplo, é a questão das formações. Resgatar as formações pedagógicas, formações de caráter micro, de caráter macro, e formações que não são formações que se pautam por uma questão de motivação, formações motivacionais, são formações, sim, que tratam de temas sensíveis, né? Discutir relações de violência, discutir práticas antirracistas, discutir questões de gênero, discutir política, não política partidária, mas discutir política, sim. Acho que é importante que nós possamos resgatar com muita força esse diálogo com as crianças e jovens lá na escola. Tá? Então, acho que esse é um segmento importante. Isso faz parte do investimento. Tá? E, por fim, consequentemente, a gente pode pensar nos modos de produzir os currículos, porque o que acontece? Como a gente produz os currículos, eles expressam muito as visões de mundo. Né? Então, acho que é importante, né, esse diálogo na escola de maneira muito aberta, de maneira muito, muito honesta, né, para que a gente possa pensar nessa formação mais crítica socialmente, mais autônoma. Paulo Freire falava da pedagogia da autonomia, eu acho que isso é importante, nós não podemos deixar isso escapar, e é super importante. A questão da descolonização dos currículos, acho que é importante descolonizar o currículo, né, com abordagem política, social, enfim, né, acho que isso é importante, tá? Então, eu faço questão de retomar, acho que a gente precisa resgatar isso, tá? Então, acho que isso é um Tá cortando, Cris. Eu acho que o Cris cortou. Cortou, né, Ana? Vocês não estão mais ouvindo ele, né? Tá. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, Eduardo, Ana, Cris, Lúcio. Quero dizer para vocês, fazer um convite. Amanhã nós temos a live sobre DIC, sobre shopping e sobre obras estruturantes. Na quarta-feira, para quem interessar mais especificamente, teremos um debate sobre educação, plano de governo, estamos construindo também. Quem estiver interessado, depois entre em contato comigo em participar. Estamos construindo um plano de educação para a cidade de Alvorada.
e deixar a todos vocês um grande abraço. Se vocês quiserem dizer mais alguma palavra de tchau aí, está liberado, e a gente vai em seguida encerrar. E agradecer a todos que nos acompanharam durante 1h e 55 minutos. É tempo. Nós tínhamos combinado que seria 1h e 30 no máximo, né? Um abraço, então. Abraço. Tchau, tchau. Tchau para vocês, tudo de bom. Tchau. Boa noite. Tchau, obrigado. Obrigadão.